Já alguma vez você sentiu que, enquanto tenta fazer as coisas bem, há pessoas que agem sem escrúpulos e, mesmo assim, sempre conseguem avançar? É como se o universo lhes desse uma vantagem injusta, como se suas mentiras, suas manipulações e sua falta de princípios fossem premiadas, enquanto a honestidade e o esforço sincero parecem ficar para trás. E quando isso acontece, é fácil que a frustração, a impotência e até a dúvida sobre se realmente vale a pena continuar agindo a partir da bondade invadam você. Mas há algo que você precisa saber. O que você está presenciando não é uma simples casualidade, nem uma zombaria do destino. Há algo mais profundo em jogo. Algo que tem a ver com a forma como essas pessoas entendem o mundo e agem nele. Porque essas pessoas que parecem avançar sem parar, essas que sempre encontram uma maneira de se safar, têm uma vantagem que raramente é mencionada. Elas carecem dos limites que freiam a maioria. Imagine por um momento que o mundo é um tabuleiro de xadrez. As pessoas que se guiam por princípios e valores avançam cuidadosamente, respeitando as regras do jogo, movendo suas peças com prudência e evitando qualquer ação que possa prejudicar os outros. Enquanto isso, há outros que ignoram completamente essas regras. Não param para considerar o dano que podem causar, nem se perguntam se estão cruzando uma linha moral. Sua única prioridade é avançar, conquistar, obter o que desejam a qualquer custo. E essa ausência de freios internos lhes permite se mover com uma audácia que pode parecer de fora como uma espécie de poder inquebrantável. Mas isso não significa que essas pessoas sejam invencíveis, nem que seu caminho esteja isento de consequências. O que acontece é que elas aprenderam a se mover sem o peso da culpa, sem as dúvidas que paralisam aqueles que se esforçam para fazer o que é certo. Enquanto você se pergunta se essa decisão que está prestes a tomar é justa, enquanto você para considerar como ela afetará os outros, elas já deram o próximo passo, não porque sejam mais fortes ou mais inteligentes, mas porque silenciaram a voz interna que te lembra que há algo mais importante que o sucesso imediato. E é aqui que surge a verdadeira pergunta. Isso significa que, para vencer na vida, você deve renunciar aos seus valores, que só os mais insensíveis ou egoístas podem alcançar o sucesso. A resposta é muito mais complexa do que parece. Porque o verdadeiro problema não está na maldade dessas pessoas, mas na forma como a maioria aprendeu a se limitar. Pense em todas as vezes que você hesitou antes de dar um passo importante. Whereupon, aqueles momentos em que sua voz interior te avisou que não era o momento certo, que você não era suficientemente capaz, que talvez estivesse pedindo demais. Essa voz, que muitas vezes confundimos com prudência, na verdade é o eco de todas as inseguranças que você acumulou ao longo da vida. E enquanto essa voz te segura, há quem avance sem olhar para trás, sem questionar se estão preparados, sem parar para considerar se estão agindo bem ou mal. A chave não está em renunciar à sua consciência, nem em apagar essa voz interna que te convida a agir com bondade. A chave está em aprender a reconhecer quando essa voz está te protegendo e quando, na verdade, está te limitando. Porque uma coisa é parar para não prejudicar os outros, e outra, muito diferente, é parar porque você aprendeu a temer seu próprio poder. Você cresceu em um mundo que te ensinou a medir cada passo que dá. Desde pequeno te repetiram que não deve ser egoísta, que deve esperar sua vez, que é melhor ser modesto do que se arriscar a se destacar demais. E embora essas mensagens nasçam de boas intenções, também plantaram em você a crença de que avançar sem medo é um ato de arrogância. Mas há algo que essas pessoas, as que parecem sempre vencer, compreenderam muito bem. O mundo não espera. O mundo segue girando. Não importa quantas vezes você hesite, quantas oportunidades perca por medo de falhar, ou quantas decisões evite por temor de que os outros te julguem. E enquanto você para calcular cada possível erro, elas avançam sem hesitação,
assumindo riscos que às vezes fracassam, mas que também lhes permitem chegar a lugares que você nem sequer ousou imaginar. O verdadeiro perigo não está no fato de essas pessoas agirem sem princípios. O verdadeiro perigo está em você se convencer de que não pode se mover com a mesma audácia, sem renunciar à sua essência. Porque sim, é verdade que quem não tem limites pode avançar mais rápido. Mas isso não significa que o caminho que elas percorrem seja o único que leva ao sucesso. A chave está em encontrar esse ponto intermediário, em aprender a avançar com firmeza, sem medo de tomar decisões difíceis, mas sem se desconectar da sua própria consciência. Porque a verdadeira força não está em agir sem escrúpulos, mas em se atrever a reconhecer que você pode ser audaz sem deixar de ser íntegro. Pense nisso. Quantas vezes você deixou o medo te impedir de avançar? Quantas vezes permitiu que a dúvida te fizesse sentir que não é suficientemente capaz de assumir um risco importante? Essa sensação de insegurança não é um sinal de que você é fraco, mas um convite para olhar dentro de si e reconhecer que há uma parte de você que ainda não ousou despertar. Essa parte é a que observa em silêncio quando você vê outros avançarem sem parar. É a que se pergunta: o que teria acontecido se você tivesse tomado aquele caminho que evitou por medo? É a que sabe que dentro de você há uma força que você ainda não aprendeu a usar completamente. O que essas pessoas malvadas têm não é um poder sobrenatural nem uma vantagem injusta. O que elas têm é a vontade de ignorar o medo que você permitiu que te freasse. Elas avançam porque não se questionam se têm direito a isso, mas você, que tem a capacidade de refletir e tomar decisões conscientes, pode aprender a se mover com a mesma segurança, sem trair seus valores. Na próxima vez que você se encontrar hesitando, que se sentir paralisado diante de uma decisão importante, lembre-se de que a diferença entre quem avança e quem fica para trás não está na maldade nem na falta de princípios, está na decisão de não permitir que o medo se torne seu guia. Há uma força em você que não precisa fazer mal para avançar, uma audácia que não requer pisar nos outros para abrir caminho. E quando você aprender a confiar nessa força, perceberá que o sucesso não pertence apenas a quem não tem escrúpulos. Ele também pode ser seu se você ousar se mover com a mesma determinação, mas a partir de um lugar de consciência, de clareza e de poder interno. O verdadeiro desafio não está em vencer essas pessoas, mas em vencer a crença de que elas são mais fortes que você, porque não são. O que as faz avançar é que elas não questionam seu próprio poder. E quando você parar de fazer isso, também descobrirá que sempre foi capaz de avançar sem medo, sem culpa e sem trair o que você realmente é. Já alguma vez você se perguntou por que certas pessoas conseguem manipular quem as rodeia com tanta facilidade? Talvez tenha visto como alguém consegue impor suas ideias sem levantar suspeitas. Como conseguem que os outros sigam seus desejos sem nem perceber que estão sendo controlados? E o mais inquietante é que enquanto você se esforça para ser claro, honesto e direto, elas parecem ganhar terreno, disfarçando suas intenções por trás de palavras amáveis e gestos calculados. Mas isso não é por acaso. Por trás de cada manipulação, há algo muito mais profundo que costuma passar despercebido: o poder que essas pessoas têm para decifrar as fraquezas ocultas nos outros. Quando alguém manipula, não o faz gritando nem se impondo pela força. Faz isso sussurrando exatamente o que você sabe que quer ouvir. Elas encontram suas inseguranças, seus medos, essas dúvidas silenciosas que você raramente compartilha com o mundo. E a partir daí, constroem um discurso que te envolve, que te faz sentir que elas têm a resposta que você precisa. Não é por acaso que as pessoas manipuladoras parecem ter uma habilidade especial para detectar seus pontos fracos. O que acontece é que elas se tornaram especialistas em ler o que os outros tentam esconder. Pense por um momento. Quantas vezes você aceitou algo que, no fundo, sabia que não queria fazer? Quantas vezes sentiu que cedia à vontade de alguém
só porque te fizeram acreditar que fazer isso era o certo? A manipulação raramente se apresenta como uma ameaça direta. É muito mais sutil que isso. Disfarça-se de preocupação, de bons conselhos, de apoio incondicional. É essa voz que te diz que, se não ceder, você está sendo egoísta, que se não aceitar, está falhando como pessoa. E é precisamente essa suavidade que a torna tão perigosa, porque te convence de que você está tomando suas próprias decisões, quando na verdade está apenas seguindo o caminho que alguém traçou para você. As pessoas que dominam essa arte compreendem algo que a maioria ignora. Não é necessário forçar os outros quando você pode semear a dúvida em seu interior. Porque quando alguém consegue fazer você questionar seu próprio julgamento, não precisa te pressionar. Você mesmo começa a se dobrar. É como se te entregassem um espelho que deforma seu reflexo, fazendo você se ver mais frágil, mais inseguro, mais dependente da orientação delas. E quando você começa a ver sua própria imagem distorcida, deixa de confiar em si mesmo, em suas ideias, em sua própria voz. Essa é a verdadeira força da manipulação. Ela não te controla de fora, mas de dentro. O mais inquietante é que essa manipulação nem sempre parece uma invasão. Às vezes, até pode parecer algo positivo. Elas te fazem sentir ouvido, compreendido, valorizado. E nesse clima de aparente confiança, você começa a baixar a guarda, sem perceber que cada palavra que te oferecem foi cuidadosamente escolhida para te deixar vulnerável. É nesse estado de vulnerabilidade que você começa a duvidar de seus próprios limites, de sua própria voz. Você começa a depender dessa pessoa para tomar decisões, para saber o que é certo e o que não é. E quando chega a esse ponto, ela já não precisa te pressionar. Você se tornou seu próprio carcereiro, alguém que se autocensura por medo de decepcionar quem te manipula. A pergunta que surge é inevitável. Como você pode se proteger de algo tão sutil, tão imperceptível, que parece impossível de identificar? O primeiro passo é entender que a manipulação só funciona quando há uma brecha dentro de você, uma rachadura que te faz duvidar de seu próprio poder. As pessoas manipuladoras não criam essas inseguranças, apenas aprendem a vê-las e a alimentá-las. O que elas fazem é plantar sementes em terrenos que já estão rachados. E é por isso que a verdadeira defesa não está em desconfiar de todo mundo, mas em se tornar consciente dessas partes de você que te tornam vulnerável. Pense em cada vez que você sentiu que não era suficiente. Whereupon, esses momentos em que você se convenceu de que precisava da aprovação dos outros para se sentir valioso. É aí que as pessoas manipuladoras encontram espaço para semear suas ideias. O que você deve compreender é que a manipulação não para quando você confronta quem tenta te controlar. Ela para quando você se reconcilia com essas partes de si que acreditava serem defeituosas. Porque quando você começa a confiar em sua própria voz, em seu próprio julgamento, o poder que essas pessoas têm sobre você começa a se dissipar. É como se você carregasse consigo uma chave que sempre teve, mas que esqueceu que existia. A chave que te permite distinguir entre as palavras que te fortalecem e as que tentam te enfraquecer. Essa chave é a sua capacidade de reconhecer quem você realmente é, além das opiniões que os outros têm sobre você. Porque quando você sabe quem é, quando confia em seu próprio critério, as palavras manipuladoras já não têm poder sobre você. Você pode ouvi-las, mas elas não conseguem mais penetrar em sua mente. Tornam-se meros ecos vazios que se dissipam antes de conseguirem se enraizar em seu interior. Mas, para chegar a esse ponto, há algo que você deve aceitar. Você não pode fugir de suas próprias inseguranças. Não pode se esconder dessas partes de si que teme enfrentar, porque cada vez que tenta ignorá-las, elas se tornam mais barulhentas, mais intensas. Em vez disso, quando você decide encará-las de frente, começa a compreender que essas feridas não são uma fraqueza, mas uma fonte de poder. Cada cicatriz que você carrega é a prova de que você sobreviveu.
E quando você reconhece isso, começa a ver que essas partes de si que antes tentava esconder são, na verdade, as que te tornam mais forte. Quando alguém tenta te manipular, o que realmente está fazendo é tentando se convencer de que pode te controlar. Porque, no fundo, quem manipula também tem suas próprias inseguranças. O poder delas não vem de uma verdadeira fortaleza, mas da necessidade de se sentir superior para esconder suas próprias rachaduras internas. E quando você começa a reconhecer isso, quando vê que por trás de sua máscara de controle há medo e insegurança, algo muda dentro de você. A imagem que você tinha delas desmorona. Você descobre que elas não são tão poderosas quanto pareciam, que sua força só existia porque você tinha esquecido a sua. Esse é o verdadeiro giro nesta história. As pessoas manipuladoras só vencem quando você esquece quem é. O poder delas se dissipa no instante em que você decide confiar em sua própria voz. No momento em que lembra que dentro de você há uma força que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completa. Porque quando você confia em si mesmo, já não é fácil de manipular. Já não é uma peça que podem mover à vontade. Você se torna alguém que decide, que escolhe, que se escuta acima de qualquer sussurro externo. E quando você chega a esse ponto, algo muda na forma como você se vê. Você descobre que não está sozinho, que nunca esteve, porque dentro de você sempre existiu uma voz que sabe exatamente quem você é. Uma voz que esteve esperando pacientemente que você ousasse ouvi-la. Essa voz é seu verdadeiro poder. E uma vez que você começa a confiar nela, percebe que ninguém pode te controlar sem sua permissão. Já alguma vez você parou para pensar por que certas pessoas parecem exercer um poder magnético sobre os outros? Não importa o que façam, elas sempre conseguem atrair atenção, admiração e até uma lealdade inabalável. Mesmo que por trás dessa imagem se escondam intenções egoístas ou manipuladoras, é como se projetassem uma espécie de força invisível que as eleva acima do resto. Como se o simples fato de estar perto delas fosse suficiente para que as pessoas baixassem a guarda e seguissem seus passos sem questionar demais. Mas essa atração não é coincidência. É o resultado de algo muito mais profundo. Algo que tem a ver com a maneira como percebemos o poder e como ele se grava em nossa mente desde que somos crianças. Desde pequenos, aprendemos a associar certas señales com o conceito de autoridade. Há algo no tom de voz firme, na postura segura, na forma como alguém se move sem hesitar, que nos diz que estamos diante de alguém que sabe o que faz. É um instinto primitivo, uma espécie de código oculto que nos empurra a seguir quem projeta essa imagem de certeza. Não importa se o que dizem é correto ou se suas intenções são nobres. O que realmente capta nossa atenção é a confiança com que se expressam. E essa confiança é precisamente a ferramenta mais poderosa que tem aqueles que buscam dominar os outros. Mas aqui há algo que poucos ousam admitir. Essa segurança nem sempre é autêntica. Muitas vezes, as pessoas que parecem mais firmes são, na verdade, as que mais temem ser descobertas. Elas se envolvem em uma couraça de carisma, porque sabem que a maioria não questiona quem se mostra seguro de si. E quanto mais pessoas se deixam seduzir por essa imagem de poder, mais sólida parece se tornar essa falsa autoridade. Talvez você já tenha visto isso antes. Pessoas que entram em uma sala e, sem dizer muito, capturam a atenção. Não porque estejam fazendo algo extraordinário, mas porque aprenderam a controlar a energia que projetam. Usam o silêncio a seu favor. Movem-se com uma calma que parece calculada e dominam o espaço com uma atitude que convida a pensar que tem todas as respostas. E o mais desconcertante é que essa imagem de poder nem sempre é construída conscientemente. Em muitos casos, surge porque essas pessoas aprenderam que mostrar vulnerabilidade é perigoso. Então, escondem suas próprias inseguranças por trás de uma máscara que as faz parecer invencíveis. Mas há algo que você deve compreender.
A verdadeira razão pela qual essas pessoas conseguem avançar não é apenas porque parecem poderosas, mas porque entenderam que o mundo está cheio de pessoas que não confiam em si mesmas. A insegurança é o terreno perfeito para que o carisma floresça. Porque, quando você não confia em suas próprias decisões, é fácil colocar sua fé em alguém que aparenta ter tudo sob controle. É por isso que o poder se torna uma espécie de ímã social. Aqueles que projetam confiança atraem quem duvida de si mesmo, porque estar perto de alguém que parece tão seguro dá a ilusão de que você também pode encontrar segurança nas decisões deles. Mas essa segurança não é algo que você deva buscar nos outros. A força que você admira em outros é, na verdade, um reflexo do que você poderia desenvolver dentro de si se parasse de colocar sua confiança em figuras externas. Essa sensação de calma que você vê em quem parece invencível não é um poder exclusivo deles. É uma qualidade que sempre esteve dentro de você, esperando que você decidisse reconhecê-la. O problema é que, em algum momento da sua vida, te convenceram de que sua própria voz não era suficiente. Você aprendeu a duvidar de suas ideias, a ceder diante de quem parecia mais forte, a acreditar que o verdadeiro poder pertence apenas a quem se atreve a falar com firmeza, mesmo que suas palavras estejam vazias. O carisma, essa força que parece elevar certas pessoas acima do resto, não é mais que o reflexo amplificado de uma crença poderosa. A crença de que elas têm direito a ocupar seu lugar no mundo. E essa crença é precisamente a que muitos esqueceram de cultivar em si mesmos. Porque em algum momento te ensinaram que pedir demais era ser egoísta, que falar com convicção era ser arrogante, que confiar em suas ideias era correr o risco de errar. E assim, pouco a pouco, você foi cedendo seu espaço, deixando que outros tomassem o controle, convencido de que eles sabiam mais que você. Mas o que essas pessoas projetam, essa segurança que tanto te impressiona, não é algo que lhes pertença por natureza. É algo que você também pode construir se decidir parar de viver a partir da dúvida e começar a agir a partir da certeza de que sua voz merece ser ouvida. Porque o verdadeiro carisma não está no controle que os outros tentam exercer sobre você. Está na forma como você decide se sustentar quando o mundo tenta te empurrar para trás. Pense nas vezes em que você ficou em silêncio por medo de que suas palavras não fossem suficientes. Whereupon, essas ocasiões em que escolheu não se destacar, porque temia que os outros te vissem como alguém que queria chamar muita atenção. Essa timidez não faz parte da sua essência, é apenas o reflexo de uma mensagem que te ensinou a não confiar em si mesmo. Mas dentro de você, há uma voz que sabe exatamente o que você quer, que compreende seu próprio valor, que está esperando que você pare de silenciá-la. O poder que você admira nos outros não é um privilégio reservado a poucos. É uma habilidade que surge quando você decide se reconhecer como alguém que tem direito a ocupar seu lugar no mundo. E esse direito não depende de quantas pessoas concordam com você, nem de quantas vezes você falhou no passado. Depende da sua capacidade de se manter firme em meio à incerteza, de falar mesmo que sua voz tremesse, de avançar embora sua mente tente te convencer de que você não está preparado. Aqueles que parecem dominar tudo, os que parecem vencer sempre, aprenderam a projetar segurança, porque sabem que a maioria não questiona quem se mostra convencido do que diz. Mas isso não significa que as ideias deles sejam melhores, nem que suas intenções sejam mais justas. Significa apenas que eles pararam de duvidar de si mesmos, enquanto você segue esperando se sentir completamente preparado para avançar. Mas essa preparação que você espera não vai chegar. Não vai chegar porque a segurança não é algo que se encontra. É algo que se constrói no exato momento em que você decide que não pode mais esperar. Quando você se atreve a se ver como alguém capaz, começa a perceber que a voz que te dizia que não era suficiente não era sua. Era o eco de todas aquelas vezes em que te ensinaram a temer seu próprio poder. E quando você decide soltar esse eco, quando escolhe confiar em sua própria intuição,
descobre que o poder que tanto admirava nos outros sempre esteve dentro de você, esperando que você o reclamasse. É nesse momento, quando você para de buscar refúgio na autoridade dos outros, que descobre que não precisa ser carismático para influenciar o mundo. O que você precisa é ser autêntico, estar presente em suas próprias decisões e, acima de tudo, parar de duvidar que você tem direito a ocupar o lugar que lhe pertence. Porque o verdadeiro poder não está naqueles que parecem ter todas as respostas. Está em quem se atreve a viver a partir de suas próprias perguntas, sem medo de descobrir que as respostas que tanto buscava sempre estiveram dentro de si. Há momentos em que parece que o mundo premia quem não para diante de nada, como se avançar sem se importar com as consequências fosse a chave para obter o que se quer. É desconcertante ver como certas pessoas conseguem o que desejam porque simplesmente não se preocupam em seguir as regras que os outros respeitam. Enquanto você se esforça para ser prudente, para analisar cada passo e evitar o erro, elas avançam como se os limites não existissem. E quando isso acontece, é fácil cair na frustração, na ideia de que talvez o caminho correto seja o que ignora a ética, a paciência ou o respeito. Mas não é tão simples. O que essas pessoas entendem, e que muitos não conseguem ver, é que o mundo não para premiar quem espera o momento perfeito. Elas compreenderam que a maioria dos limites que nos freiam não está fora, mas dentro de nós mesmos. Desde que você era criança, te ensinaram que há coisas que não se fazem, que há linhas que não devem ser cruzadas, que há normas que te protegem e te garantem que, se você as seguir, tudo vai dar certo. E assim você aprendeu a se mover com cautela, como se cada passo devesse ser calculado para não sair do caminho que te indicaram. Mas essas regras, embora necessárias em muitos momentos, também podem se tornar uma prisão invisível, porque, sem perceber, você começou a temer o erro, a sentir que qualquer decisão que envolva um risco é perigosa. E enquanto você esperava se sentir completamente seguro para avançar, outros já tinham assumido o risco que você não ousou enfrentar. As pessoas que parecem vencer sempre não o fazem porque são melhores, mas porque entendem algo que a maioria ignora. As regras não são barreiras impenetráveis, mas limites que muitas vezes só existem na mente. Elas não param para se perguntar se têm direito a aproveitar uma oportunidade. Simplesmente o fazem. Não perdem tempo se questionando se o caminho que escolheram é o mais seguro, porque aprenderam que o que importa não é encontrar a rota perfeita, mas se mover sem medo em qualquer direção que as aproxime do que querem. Isso não significa que agir sem escrúpulos seja o caminho certo, nem que renunciar aos seus princípios seja a única forma de avançar. O que realmente importa é compreender que muitas das barreiras que você acredita serem intransponíveis só existem porque alguém te convenceu de que você não podia ir além. Cada vez que você hesitou em defender sua opinião, que se conteve por medo de incomodar, que preferiu ficar calado para evitar conflitos, o que você fez foi ceder seu poder a uma ideia que nem sequer questionou. E enquanto você parava, alguém que não tinha esse medo, já tinha dado o passo que você achava impossível. O problema não é que essas pessoas ousem quebrar as regras. O verdadeiro problema é que você tenha esquecido que também pode se mover com essa mesma determinação, sem trair o que você é. Não se trata de ignorar a ética, nem de justificar o dano que alguns causam por não terem limites. Trata-se de compreender que o excesso de cautela também pode te paralisar. Porque quando você vive convencido de que cada erro será fatal, você acaba vivendo pela metade, preso em uma bolha que te impede de descobrir até onde poderia chegar se ousasse dar um passo sem medo. A maioria das pessoas que avança sem limites o faz porque aprendeu a viver sem esse medo que te detém. Não se preocupam em errar porque compreenderam que o erro não é o fim do caminho, mas parte do aprendizado. E enquanto você tenta proteger cada aspecto da sua vida para evitar que algo dê errado,
Elas se permitem falhar uma e outra vez até conseguirem o que querem. E isso é o que muitas vezes dá a impressão de que elas sempre vencem, não porque nunca falhem, mas porque não desistem quando o fracasso chega. É fácil olhar para essas pessoas e pensar que elas têm uma vantagem injusta, que o mundo lhes abre as portas porque não sentem culpa nem remorso. Mas há algo que você não vê. Essa aparente falta de medo não é uma fortaleza genuína, mas o resultado de uma desconexão consigo mesmas. Porque, para avançar sem parar, para ignorar as consequências e pisar no que se interpõe em seu caminho, essas pessoas também tiveram que apagar uma parte de si. Uma parte que, em algum momento, também se perguntou se estava fazendo o certo. Não se engane pensando que você precisa se tornar como elas para avançar. Não é necessário apagar sua consciência, nem renunciar aos seus princípios para se mover com firmeza. O que você precisa aprender é a reconhecer quando está permitindo que seus medos te controlem. Porque há uma grande diferença entre respeitar as regras porque você acredita nelas e segui-las simplesmente porque teme o que vai acontecer se não o fizer. O que realmente te freia não são as regras que os outros impõem, mas as que você construiu em sua própria mente. Essas que te dizem que você não está preparado, que ainda não é o momento, que você precisa de mais segurança, mais tempo, mais experiência. Mas essa sensação de não estar pronto não desaparece com o tempo. Ela desaparece quando você decide avançar apesar dela. Porque o momento perfeito que você tanto espera nunca vai chegar. Nunca haverá um instante em que tudo esteja sob controle, em que não haja riscos nem incerteza. E se você continuar esperando que essa segurança apareça, você vai ficar imóvel enquanto outros, talvez menos preparados que você, seguem avançando. A verdadeira transformação acontece quando você decide que o medo não vai mais ser sua bússola. Quando você entende que não é necessário que todas as suas dúvidas desapareçam para ousar dar um passo. E quando descobre que, embora o fracasso possa doer, é menos doloroso que a sensação de ter deixado passar uma oportunidade por medo de falhar. Porque o mundo não premia apenas os mais preparados nem os mais talentosos. Premia aqueles que estão dispostos a se mover sem garantias, a tentar caminhos que outros nem consideram porque temem o que pode dar errado. Não se trata de se tornar temerário, nem de agir sem pensar. Trata-se de encontrar a coragem para avançar mesmo quando a incerteza te cerca. Porque há algo que essas pessoas que parecem vencer sempre sabem muito bem. O maior erro não é se equivocar, mas se convencer de que você não tem direito a tentar. E quando você consegue quebrar essa crença, quando para de esperar a permissão dos outros para se mover, começa a notar algo poderoso. O verdadeiro limite nunca esteve fora, mas dentro de você. E quando você finalmente ousa cruzá-lo, percebe que o poder que admirava nos outros sempre esteve aí, esperando que você ousasse reclamá-lo. Porque avançar sem medo não é privilégio de poucos. É a decisão de parar de colocar sua confiança nas regras que os outros te ensinaram e começar a confiar na voz que sempre esteve dentro de você, te dizendo que você pode chegar muito mais longe do que jamais acreditou ser possível. Há pessoas que conseguem te envolver com sua presença, indivíduos que parecem ter uma habilidade quase hipnótica para influenciar os outros. Nem sempre se destacam pelo que fazem, mas pela forma como conseguem fazer você acreditar neles, mesmo quando não tem nada sólido a oferecer. Podem te convencer de que sabem o que é melhor para você, de que suas intenções são nobres e de que segui-los é o mais seguro, mesmo quando suas palavras estão vazias e seus atos contradizem o que prometem. O inquietante não é só que essas pessoas existam, mas que sua influência geralmente passe despercebida até que seja tarde demais. Quando alguém manipula através do carisma, não o faz impondo suas ideias de forma agressiva, mas plantando pensamentos que parecem nascer dentro de você. De alguma forma, conseguem fazer você sentir que os desejos deles também são os seus, que suas ideias se encaixam perfeitamente com o que você achava que precisava.
Não é por acaso que essas pessoas sempre parecem saber o que dizer, que gestos usar ou que silêncios escolher para dar mais força às suas palavras. O verdadeiro poder delas não está no que dizem, mas no que provocam que você pense sobre si mesmo. As pessoas que dominam esse jogo sabem que a mente humana está cheia de inseguranças ocultas, de perguntas que raramente são confessadas em voz alta. Sabem que, no fundo, a maioria das pessoas vive com a sensação de não ser suficiente, de não estar completamente preparada, de não merecer certos feitos ou reconhecimentos. E é aí, nessa fenda emocional, que suas palavras se infiltram como água na rocha. Não precisam te atacar nem se impor. Basta que descubram qual parte de você se sente vazia para se apresentarem como a resposta a esse vazio. Talvez você tenha notado que esse tipo de pessoa costuma mostrar uma segurança que desarma. Falam com firmeza, olham nos olhos, mantêm uma calma que faz tudo o que dizem parecer lógico, mesmo quando, no fundo, algo não encaixa completamente. Não é que elas tenham uma verdade superior, mas aprenderam que a mente humana tende a buscar refúgio em quem projeta confiança. Porque estar junto de alguém que parece ter tudo sob controle oferece uma sensação de alívio. É um truque sutil, mas eficaz, porque nesse instante, quando você baixa a guarda e se entrega à ideia de que elas têm as respostas que você não encontra, você perde o contato com sua própria intuição. O que torna essa manipulação tão perigosa é que ela não parece uma invasão, parece clareza, como se de repente você entendesse coisas que antes não via. E essa ilusão de compreensão é o que te faz ceder seu poder sem nem perceber. Você deixa que essa pessoa decida por você, que molde sua visão do mundo, que influencie suas escolhas, porque te fizeram sentir que, sem elas, você não saberia o que fazer. Mas essa sensação não é real. Essa falsa segurança que essas pessoas projetam só funciona porque, em algum momento, você aprendeu a duvidar de si mesmo, aprendeu a acreditar que sua intuição não é suficiente, que você precisa da aprovação externa para confirmar se está tomando boas decisões. E enquanto você continuar acreditando que alguém pode interpretar melhor seus desejos do que você mesmo, você seguirá vulnerável a essas figuras que se apresentam como salvadores. Essa insegurança que te faz duvidar não surgiu do nada. Foi sendo semeada em você há muito tempo, através de experiências que te fizeram sentir que sua voz não era tão importante, que suas ideias não tinham peso suficiente, que suas emoções eram exageradas, ou que seus instintos te levavam pelo caminho errado. E cada vez que você cedeu a essas crenças, foi apagando um pouco mais essa voz interna que sempre tentou te guiar. Uma voz que não grita, que não impõe, mas que sabe exatamente o que você precisa se você ousar ouvi-la. A verdadeira razão pela qual essas pessoas parecem ter tanto poder é porque elas ousam projetar a segurança que você aprendeu a esconder. Não são mais fortes nem mais sábias. Apenas aperfeiçoaram a arte de ocupar o espaço que os outros esvaziam quando decidem que suas próprias ideias não são suficientes. E o que você precisa entender é que o poder que elas mostram não é delas. É o que você mesmo entrega quando decide que as palavras delas valem mais que sua própria intuição. Cada vez que você cedeu sua opinião para evitar incomodar, cada vez que aceitou algo que não queria por medo de decepcionar, cada vez que fingiu concordar só para se encaixar, você foi entregando pequenas partes de si. E o que essas pessoas sabem fazer tão bem é reunir todas essas peças que você deixou para trás e usá-las para construir uma imagem que parece mais forte que você. Mas essa fortaleza não lhes pertence. É apenas o reflexo do poder que você esqueceu de reclamar. Você não precisa se tornar alguém frio ou manipulador para recuperar esse poder. Não se trata de imitar as táticas de quem se aproveita do medo e da insegurança dos outros. O que você precisa é lembrar que a verdadeira segurança não se constrói projetando uma imagem perfeita, mas aceitando todas essas partes de você que aprendeu a esconder. Porque quanto mais você se rejeita,
mais espaço você deixa para que alguém preencha esse vazio. A força que te tornará imune à manipulação não está em aprender a se defender dos outros, mas em aprender a se ouvir. Essa voz que você ignorou por tanto tempo é a única que pode te guiar com certeza, porque é a única que não tem outro interesse além do seu. Essa voz não tenta te convencer nem te manipular. Apenas te lembra quem você é quando você ousa silenciar o ruído que os outros plantaram em sua mente. Talvez você tenha acreditado que confiar em si mesmo é arriscado, que poderia errar se decidisse seguir sua própria intuição. Mas o que não te contaram é que errar faz parte do caminho, que a única forma de fortalecer essa voz interna é permitindo-se tomar decisões sem depender de alguém te dizendo o que fazer. Porque a segurança que você admira nos outros é apenas o reflexo do que você é capaz de projetar quando para de viver para agradar aos outros. É verdade que algumas pessoas parecem ter o dom de envolver os outros em sua rede, de transformar seu carisma em uma espécie de prisão invisível. Mas essa prisão só é eficaz quando você se convenceu de que não pode confiar em si mesmo. E o dia em que você decidir quebrar essa crença, o dia em que escolher ouvir sua própria voz acima de qualquer promessa vazia, você descobrirá algo poderoso. Não há palavra mais forte que aquela que nasce da sua própria certeza. Quando você ousa confiar nessa voz, o poder que essas pessoas projetam começa a desmoronar. Já não te impressionam seus gestos calculados, nem seus discursos persuasivos, porque você compreende que tudo o que elas sempre tentaram fazer foi preencher o espaço que você havia esquecido de ocupar. E no momento em que você reclama esse espaço, tudo muda, porque você deixa de ser alguém que segue para se tornar alguém que caminha com a segurança de que, embora o caminho seja incerto, sua própria voz é suficiente para te guiar na direção certa. As pessoas que avançam sem parar parecem ter algo que as distingue. Elas não temem o fracasso. Enquanto outros se paralisam diante da possibilidade de errar, elas seguem em frente como se tropeçar não as afetasse em nada. Não é porque sejam invulneráveis, mas porque aprenderam a ver a derrota de uma forma que a maioria não se permite compreender. Não encaram o erro como um sinal de que perderam, mas como uma confirmação de que estão avançando. Não param para lamentar o que deu errado. Simplesmente se levantam e tentam de novo. Cada vez que caem, algo dentro delas se fortalece. É como se sua mente estivesse treinada para transformar cada tropeço em uma razão para insistir. O que para outros gera vergonha, elas transformam em uma oportunidade para se adaptar, para encontrar um ângulo diferente, para tentar um caminho que poucos ousam explorar. E enquanto você espera se sentir completamente seguro para avançar, elas já se moveram tantas vezes que o medo deixou de importar para elas. Mas não se trata de ser insensível, nem de ignorar a dor que o fracasso traz consigo. Trata-se de aceitar que perder faz parte do caminho e que quem não está disposto a falhar também não está preparado para crescer. Porque cada vez que você escolhe ficar na comodidade do seguro, você renuncia à oportunidade de descobrir que dentro de você há uma força capaz de resistir muito mais do que você acreditava ser possível. E quando você ousa reconhecer que não precisa evitar cada queda, mas aprender a se levantar depois dela, você descobre que o que parecia uma fraqueza era, na verdade, a raiz da sua verdadeira fortaleza.